Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 10. Fluxo mental. Partícula elétrica. Por anotações ligeiras em torno da microfísica, sabemos que toda partícula se desloca, gerando onda característica naturalmente formada pelas vibrações do campo elétrico, relacionadas com o número atômico dos elementos. Em conjugando os processos termoelétricos, o calor, e o campo magnético, a ciência pode medir com exatidão a carga e a massa dos elétrons, demonstrando que a energia se difunde através de movimento simultâneo em partículas infraatômicas, partículas menores que o átomo, e pulsações eletromagnéticas correspondentes. Nos informamos ainda de que a circulação da corrente elétrica num condutor é invariavelmente seguida do nascimento de calor, formação de um campo magnético ao redor do condutor, produção de luz e ação química. Então, a corrente magnética gera a nossa aura, transportando para nós essa informação, né? Nós geramos luz, que é a nossa cor, que vai se modificando conforme o nosso pensamento, conforme nosso sentimento, conforme o comprimento de onda que emitimos. O aparecimento do calor se deve a constantes colisões dos elétrons livres, espontaneamente impelidos a se moverem ao longo do condutor, associando a velocidade de transferência ou deslocamento à velocidade própria, no que se refere à translação sobre si mesmos, o que determina a agitação dos átomos e das moléculas, provocando aquecimento. A constituição de um campo magnético ao redor do condutor é induzida pelo movimento das correntes corpusculares, criando forças ondulatórias de imanização. A produção de luz decorre de corrente elétrica do condutor e a ação química resulta da circulação da corrente elétrica através de determinadas soluções. Partícula mental. Em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental nascida das emoções e desejos recônditos, escondidos do espírito através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor, como acontece na chama, cujos fótons arremessados em todas as direções são constituídos por glânulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso, segundo a frequência da onda em que se expressam. Então, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos, mesmo aquilo que está escondido em nós, de nós mesmos, ou seja, aquele sentimento que a gente não quer ter, mas tem, tudo aparece na nossa aura. Como ele disse, se materializa espontaneamente. Por isso a nossa necessidade do orar e vigiar, meu Deus, eu não devo estar pensando desse jeito, e modificar o meu pensamento. Corrente mental subhumana.
Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação nos seres de constituição primária, começando dos minerais, preponderando nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais de formação mais simples, para se evidenciar mais complexa nos animais superiores que já conquistaram bases mais amplas. Então, estruturas cerebrais mais amplas, já consegue fazer escolhas. A produção do pensamento contínuo. Em todas as criaturas subhumanas, os agentes mentais, na forma de impulsos constantes, são, desse modo, empregados na manutenção de calor e magnetismo, radiação e atividade química, nos processos vitais dos circuitos orgânicos, de modo a sedimentarem pouco a pouco os alicerces da inteligência, salientando-se que nos animais superiores os impulsos mentais a que nos referimos já se responsabilizam por valioso patrimônio de percepções avançadas. Função dos agentes mentais. Por intermédio dos agentes mentais ou ondas eletromagnéticas incessantes, temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. Fenômenos esses que podem ser largamente analisados nos gânglios simpáticos, como o oftalmico, o estrelado, o cervical superior, o mesentérico inferior, os lombares. Na medula espinhal, após a excitação das fibras aferentes nos núcleos motores dos nervos óculo-motor comum e motores espinhais. Ainda podemos verificar essa ocorrência nos neurônios motores espinhais, valendo-nos de eletródios intracelulares, valendo-se de exames, né? Inibindo, controlando, libertando ou distribuindo a força nervosa ou os potenciais eletromagnéticos acumulados, os reservatórios de energia, pelos impulsos mentais nas províncias celulares, surpreendemos a coordenação dos estímulos diversos, mantenedores do equilíbrio orgânico, através da ação conduzida dos vários mediadores químicos de que as células se fazem os fabricantes e distribuidores essenciais. Então, cada célula é um ser pensante e, portanto, faz o trabalho sob o comando do cérebro. Por isso, precisamos controlar nosso pensamento para podermos manter nossa saúde física e mental. Essa energia que geramos deve ser o melhor possível. Precisamos estar atentos aos pensamentos e sentimentos que emitimos. Para mantermos nossa saúde, precisamos estar atentos aos nossos pensamentos. Se tivermos pensamentos negativos, nossas células, obedecendo nossa mente, vai produzir doença. Além do que, devemos nos lembrar que pelas ondas que emitimos, atraímos nossos afins, encarnados e desencarnados. Ou seja, podemos atrair mentores que nos auxiliarão, ou espíritos infelizes que nos sugerirão que permaneçamos com pensamentos negativos, nos levando a adoecer, ou até nos levando a praticar atos não desejáveis. Corrente mental humana. No homem, a corrente mental assume forma mais elevada e complexa.
No cérebro humano, o gabinete da alma erguida a estágios mais nobres na senda evolutiva, ela não se exprime apenas à maneira de impulso necessário à sustentação dos circuitos orgânicos com base na nutrição e reprodução. É pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável, ou seja, gerando energia constantemente. Nasce das profundezas da mente em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque, em verdade, a criatura pensando cria sobre a criação ou pensamento concreto do Criador. E a corrente mental após-nascida se espraia sobre o cosmos celular em que se manifesta, mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas das células, através da inervação visceral e da inervação somática a que constituírem pelo arco reflexo espinhal, bem como pelos centros e vias de coordenação superiores. E assim percorre o arco reflexo visceral vibrando. Aqui ele põe 3 itens. Primeiro, nas fibras aferentes, cuja tessitura celular permanece nos gânglios das raízes dorsais e dos nervos cranianos correspondentes, na base celular. 2. Nas fibras conectoras mielínicas que se originam na coluna intermédio lateral. Então, a mielina é uma substância gordurosa de aparência esbranquiçada, formada por lipídios e proteínas. 3. Nas fibras motoras originadas nos neurônios ganglionares e que terminam nos efetores ou fibras pós-ganglionares. Acima do nível espinhal, vibra ainda 1. Na integração ponto-bulbar, em que se hierarquizam reflexos importantes, como sejam os da pressão arterial. 2. No conjunto talâmico e hipotalâmico, em que se mecanizam os reflexos do espírito. 3. Na composição cortical, na massa do nosso cérebro. A corrente mental, segundo anotamos, vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes da usina física, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para os serviços da emissão e recepção, ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. Então, é aqui que a gente entende a assimilação das influências dos nossos afins, encarnados ou desencarnados. Olha o que ele fala: emissão e recepção, ou seja, vamos influenciar encarnados e desencarnados afins, assim como seremos influenciados pelos nossos afins, ou seja, aqueles que vibram na mesma frequência que a nossa. Campo da aura. Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. Então, todos estamos mergulhados na nossa energia. Essas radiações
se evidenciam de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que configuram os seus desejos no mundo íntimo, em processo espontâneo de autoexteriorização, ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que se lhe revelem simpáticos. E desse modo estende a própria influência que a afeição do campo proposto por Einstein diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se no universo infinito. Então, não zera. Diminui ao máximo, mas não zera. Então, vamos condensando nossos desejos até o ponto de saturação, ou seja, até o ponto em que materializamos o nosso desejo. Então, está explicado cientificamente que por que nós somos herdeiros de nós mesmos. Está explicado porque quando desejamos ou fazemos o bem, nos sentimos bem, e quando desejamos o mal, nos sentimos pesados, sem energia. Esse livro, vocês percebem que ele não é um livro como os outros, onde ele vai dando exemplos, vai tentando mostrar para a gente as coisas através de vivências de outros, né? Esse aqui ele está explicando cientificamente, que é o que o Espiritismo prega para nós, né? Não acreditar simplesmente, né? Procurar as razões de. E ele está nos apresentando essas razões. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.